Então, boa noite a todos. Estamos iniciando, nossa primeira aula de Informática Intermediária 1. Nós temos nesse momento Margarida, Ana, o Lucas, Geni, Sileide, Lucélia, Thaís, Irinalva e o Edmar. Nós temos 9 alunos por enquanto participando. É uma quantidade muito baixa, mas é um prazer ter vocês como aluno. Algum de vocês é a primeira aula conosco? Geni, você é a primeira aula conosco? Então, pessoal, é o seguinte. Então, vamos falar então como é que vai ser o nosso curso de Informática Intermediária 1. Então, eu vou estar compartilhando com vocês a minha tela, tá bom? Então, nós estamos iniciando mais um componente, aonde o curso começa hoje, dia 22, né? Ou dia 8, desculpa, e finaliza dia 22. Então, são 10 encontros, são 10 dias de aula, aonde nós vamos ter aula no dia 8, que é hoje, dia 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21 e 22. Então, nós iremos falar nessas 10 aulas. Sempre a primeira aula e a segunda, nós focamos na parte ou seja, nas 3 primeiras aulas, nós focamos muito na parte de hardware, software, né? Lembrando que, professor, mas no curso de informática básica nós vimos, toda aula, o conteúdo ele é um pouquinho diferente, tá bom? E depois nós vamos focar no pacote Office, que é o Word, Excel e PowerPoint. Eu vou focar mais um pouquinho no Excel e no Intermediária 2, quando tivermos, ele é basicamente Excel. Então, essa é a grade que nós vamos estar falando. Então, esse aqui é o plano de ensino, né, que nós vamos ver durante essas aulas. Vocês viram que lá na plataforma, na aula 1, eu postei sobre a evolução dos computadores. Para quem teve o componente de informática básica, viu que o material já é um pouquinho diferente do que vocês viram na informática básica para esse. Mas tem muitas coisas que já falamos e que vocês já têm noção. Então, o que acontece? Eu vou fazer uma coisa diferente com vocês. Eu vou falar um pouquinho de cada item e vou mostrar para vocês algumas imagens, algumas fotos de época. Vocês falam de tem gente eu particularmente falo de Goiânia, né? A nossa aula ela é online, é ao vivo. Eu particularmente falo da cidade de Goiânia. Vocês falam de quais cidades? Além de Goiânia, vocês são de quais cidades, pessoal? Santa Helena, Goiás. Santa Helena, né? Certo. Santa Helena, Creúna. Só um minutinho só.
Só um minutinho só, pessoal, eu tô... Então, pessoal, nós falamos um pouquinho. Lembrando que informática também é história. Alguma vez vocês já pararam para ver como que é a história do local onde você vive? Vocês já, quem é de Creúna aí, já viu alguma imagem, alguma foto de 30, 40 anos atrás? Sim ou não, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Mas estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Eu estou ouvindo. Normal. Não, ok. Porque então o que acontece? Quando, quando nós falamos de fatos históricos, por exemplo, deixa eu ver aqui se entra mais aluno, só 23 alunos. Por exemplo, quando eu entro no Google, o Google, pessoal, para quem hoje, tudo na nossa vida, procura o Google, né? Nos anos 80, nos anos 90, pelos anos 2000, era o navegador de pesquisa que nós tínhamos? Não. Então nós vamos focar um pouquinho sobre fatos históricos. Por exemplo, quando nós falamos, quando eu perguntei para vocês como era a sua cidade há 30, 40 anos, eu particularmente, que moro em Goiânia, Goiânia na década de 70. E vou em imagens, eu vou ver fotos históricos. Eu vou ver fotos, por exemplo, como Goiânia era quando nós tínhamos corrida, por exemplo, lá na Avenida Goiás, Anhanguera. Olha como é que era, pessoal. Note que nem prédio praticamente tinha. Se eu for um pouquinho mais atrás ainda, quem vai muito em Goiânia, quem vem muito em Goiânia, olha como é que era a Avenida Tocantins, na década de 50, na década de 60. Aqui nós, deixa eu ver que já tem imagem. Quer ver? Olha como é que era Goiânia na década de 40, 50. Olha como é que era, não tinha prédio nenhum. Olha como é que era. E hoje, quem vai em Goiânia não consegue atravessar uma rua se não for correndo. Então, são fatos históricos que mudam a nossa cidade, nosso estado, nosso país. Aonde eu quero chegar? Na informática. A informática, ele surgiu para o bem. Olha, por exemplo, pessoal, a Praça do Avião. Hoje nós temos um 14 bis, mas lá literalmente já teve um avião. Então, pessoal, hoje como é que é a Praça do Avião? Olha lá. O avião hoje é um 14 bis. Então são fatos que eu estou mostrando para vocês aqui, quando Goiânia era, que na época nem informática existia. Olha aqui, pessoal, olha as avenidas. Depois, vocês podem procurar como é que era a região de vocês. Goiânia, olha como é que era o transurbão.
Então, pessoal, o que tem a ver a nossa aula com isso? A informática é história. Então, quando eu coloco computadores na década de 50, eu vou ter computadores gigantescos. Tudo isso aqui, pessoal, era computadores. Eu não vou ficar lendo com vocês na aula de hoje material. O material está postado, então vocês podem ler de acordo com o tempo de vocês. Então, eu estou mostrando para vocês como que é a evolução dos computadores. Por exemplo, Margarida, você lembra quantas vezes eu falei assim, Fábio, me arruma para mim a planilha do Excel, lá das métricas. Então, o que acontece? Olha para você ver, ele se tornou uma ferramenta de trabalho. Isso. Mas quando criou o computador, ele não era para isso. Então, olha para vocês verem, por exemplo, como é que eram os computadores nas décadas de 50. Se eu voltar um pouco mais o tempo, na década de 40, eu vou ver que existe muito machismo ainda na informática, mas os computadores na década de 40, quem tomava conta eram as mulheres, não eram os homens. Então, quer dizer, olha a evolução dos computadores. Se eu voltar um pouquinho mais na década de 30, olha o tamanho desse computador, pessoal. Era uma sala inteira. Pessoal, mas isso aí não é um computador? Era um computador que decifrava códigos. Aí tá. Na década de 80, na década de 90, quando os computadores começaram a popularizar, começaram a surgir computadores como esse aqui, ó. Deixa eu abrir aqui essa imagem, uma nova aba. Olha como é que eram os computadores. Primeiro, eles eram de tubo, monocromático. Pessoal, um computador desse era um peso gigantesco, 10, 15 quilos, tranquilo. Então, a evolução dos computadores, eu quero mostrar para vocês que ele evoluiu com o tempo. Os computadores não são o que... olha esse monitor, pessoal. Então, os computadores, eu particularmente, quem lembra do famoso disquete? Alguém de vocês chegou a mexer com disquete? Ixi, demais. Então, o disquete, pessoal, naquela época, ele estragava numa facilidade, a vida útil dele era pequena. Até brincamos que ele é o pai do pendrive, né? Eles são antecessores dos pendrives. Só que só é antecessor, em capacidade não tem nada a ver. Então, houve essa evolução com o tempo. Então, os primeiros computadores, então, computador ENIAC, que é um dos primeiros, né? Ou seja, olha o tamanho deles. Como falei para vocês, todas as fotos de época, basicamente, são mulheres que estavam mexendo. Então, os primeiros computadores que eu particularmente comecei a mexer foi esse aqui, ó, quer ver, ó? Computador 386. Esse foi o primeiro computador que eu mexi. Olha o tanto que ele era bonito, pessoal. Olha o tanto que ele era top. Ele tinha um botão de liga e desliga, parecendo os interruptores de energia. E o mais complicado que nós vamos falar hoje sobre a evolução dos computadores, olha como é que era a placa-mãe dele de época. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui.
Esse mostra aqui uma imagem. Acho que aqui vai ser a imagem dele, quer ver? Deixa eu atualizar aqui, vai se ele abre. Ele não quer abrir a imagem, então vou voltar aqui, vou pegar uma outra imagem. Então, esses computadores, eles eram desse jeito, ó. Acho que aqui vai abrir, porque ele é de Mercado Livre, vamos ver aqui. Esse aqui, olha como é que era uma placa-mãe, como é que eram as informações desse computador aqui. Ó, ele é uma placa-mãe AMD 386, 33 MHz, 33. Grave esse valor que eu falei para vocês, 33. Então, olha como é que ele era. Então, olhe como é que era a configuração dessas máquinas. Esse aqui, pessoal, as memórias dele eram de pares, que é essa aqui, ó, memória EDO. É uma memória que, graças a Deus, não existe mais. Ele era pentes de 4, 8 e 16 mega. Grave essa segunda informação. 16 mega, 33 MHz e 16 mega. Então, o processador dele, ele quase não tinha. Todas as peças dela, essa placa-mãe, era off-board. Eu tinha que encaixar nesses slots ISA que tinha de época. Ou seja, era um computador que ficava muito caro, porque eu tinha que comprar peça por peça. Esse computador aqui, pessoal, eu mexi nele no ano de 98, 1998. Ou seja, há 25 anos atrás. Então, essa é as primeiras peças, os primeiros computadores que eu utilizei de época. Um 386, aonde o processador dele era uma frequência, esse aqui é um vídeo, menor. Então, houve essa evolução. Ó, depois surgiu o 486, aonde ele foi um pouquinho mais evoluído. Depois que eu mexi no 386, o primeiro computadorzinho melhorzinho que eu mexi, foi que eu trabalhei e tive ele, era um K62 500. Vocês lembram quando eu falei a frequência dele? 33 MHz, pessoal? Esse já é 500 MHz. Olhando aquele processador, aquela placa-mãe que nós olhamos, esse aqui já era um pouquinho mais evoluído. Quer ver? Professor, mas por que você está falando isso? É para vocês entenderem, pessoal, que a evolução dos computadores, ele parte de um pressuposto que vai ter algo melhor. Ó, note que ele já tá mais bonito, ele já tem mais coisas dentro dele, ele já tem um processador aqui separado, ele tem um ventiladorzinho que chama cooler. Então, ele tem um processador um pouquinho melhorzinho, ó. O encaixe dele, que é o slot, que era o socket 7. Ó, o ventilador, o cooler dele. Então, houve essa evolução de 33 MHz para 500. Pessoal, eu não vou entrar em detalhe em toda essa evolução. Lembrando que esse computador aqui, a memória dele já é uma memória DIMM de
32 mega, 64, até de 128 mega. Então essa foi a evolução deles. Então aquela placa que estava cheia daquelas entradinhas pretas, já diminuiu bastante e já teve uns slots PCIs. Então já foi essa uma evolução. Então, com o tempo, houve essa modificação. Até aí tranquilo, pessoal? Tranquilo. Só a Margarida está na minha aula, pessoal? Mais gente. Aí, pessoal, houve essa evolução. Eu vou para o meio termo. Eu não vou pôr nem o mais novo e nem meio antigo. Depois do K62 500 MHz, nós tivemos o computador Pentium 4. Ou Pentium 4, depois Pentium 5. Então já houve uma evolução aonde já surgiram os gabinetes um pouquinho mais bonitos, já sumiu aqueles gabinetes amarelados, já apareceu gabinetes já mais de vários coloridos, já existiu monitores de tubo, monitores já mais finos, né, de LCD, na época LCD, aonde a leitora de disquete ele estava em fase final de utilização, onde usávamos muito CD, tá bom? Leitora de CD, leitora de DVD, gravadora de CD, gravadora de DVD. Então, aí já houve essas evoluções. Então, eu vou pôr aqui placa mãe Pentium. Então já houve uma grande evolução das placas mães. Ele já ficou um pouquinho mais de qualidade. Ó, já houve uma evolução aonde o processador já melhorou, as memórias que era EDO lá no 386 para memória DIMM no K6 2500, agora já passou a ser memória DDR2, aonde já tinha um pen de memória de 2 GB, ou seja, 4 GB. Pessoal, vocês lembram que eu falei para vocês lá que o 386, as memórias era 16 MB? Esse aqui já não é mega mais, é giga. Ou seja, 4 GB de memória, comparando com mega, 1024, 2048, 4096 mega, de 32, de 16 foi para 4096. Não, 24, 48, 96, isso. 4096 mega. A frequência dos processadores já mudaram, ou seja, já é processadores de 1400, 1600 MHz, ou seja, de 33 foi para 500, aqui já é 1400, 1500, 1800, depende do processador e da sua frequência. Então, esse é o formato. E lembrando, se hoje você tiver um computador desse, você fala que esse computador já é uma carroça, de tão lento que ele é. Imagina o 386 e o K6 2500. Lembrando que nenhum deles rodaria os atuais programas, tá bom, pessoal? Aí nós vamos falar sobre isso depois. Até aí, tudo bem, pessoal?
Tudo bem. Nós temos 6, 7, 8, 9, 10 alunos, muito pouco. Se eu posso reclamar no grupo. Para quem está tendo aula comigo pela primeira vez, ou quem teve algumas aulas comigo, vocês tinham imaginado a tamanha evolução? E lembrando, pessoal, eu estou falando de 98 para cá, 25 anos. Eu não estou falando da década de 40, não estou falando da década de 50, não estou falando da década de 60. Estou falando do final da década de 90, iniciando os anos 2000. Vocês imaginaram essa evolução toda? E ainda vai evoluir mais, pessoal. Então, hoje, os computadores mais novos são os computadores Core i9. São os processadores mais tops. Olha para vocês verem a estrutura, a diferença. Para você montar um computador Core i9, não pode ser em qualquer gabinete, não pode ser qualquer fonte de alimentação de energia, não é qualquer memória, é o computador. Lembrando, placa mãe Core i9. Olha como que são as placas mães desses processadores. Quer ver? E aí, pessoal? O que vocês acham dessa placa mãe? Top? Vocês estão vendo o precinho dessa placa mãe do lado aí? É uma placa mãe de R$22.000. Só essa peça, pessoal. Não é o computador. Então, essa evolução foi com o tempo. Uma outra placa-mãe aqui, Isso já é mais em conta. 2.500. Então, aqui. Então, é a evolução da tecnologia. Então, com o tempo, houve essa evolução. Essa placa-mãe, os computadores. Se a placa-mãe custa esse preço, quanto custa um processador Core i9? Quer ver? Core i9 Extreme, 14.100. 6.000 no Amazon, 42.000, pessoal. Então, olha a evolução dos computadores, os atuais. Então, um processador Core i9, você não monta ele por menos de 10, 15 mil reais. É a sua evolução. E lembrando que esses processadores, como lá no 386,
a frequência dele é 33 MHz. No K62500 é 500 MHz. O Pent 4 em torno de 1.600 a 2.000 MHz. O Core 9, a frequência dele quer ver a frequência? Aqui nem fala a frequência dele, olha. De tanto que ele é 4.422,99. 3.500 quase. Então, pessoal, aonde eu quero chegar? A evolução dos computadores atuais. Então, imagine vocês tendo uma aula de informática online comigo, aonde eu tenho gente de Acreúna, tem gente de Santa Helena, tem gente aqui de Goiânia, tem gente de outras cidades, e tendo uma aula ao vivo. E a maioria de vocês tendo aula pelo celular. Vocês já imaginaram a evolução? Pessoal, eu estou falando de computadores. Vocês lembram da evolução dos celulares? Qual foi o ano que vocês tiveram o primeiro celular de vocês? Pessoal, 2012, a Cileide, 2013, Lucas. Então, quando eu falo de 2002, se eu voltar um pouco antes na história, celulares do ano de 1998. Então, vocês lembram desse aparelho, pessoal? Alguém lembra? Alguém já teve um desse? Eu já tive, Fábio. E esse aqui? O famoso tijolo. É o famoso tijorola. Então, pessoal, por exemplo, aquele primeiro que eu mostrei, que é o 5120, Isso. 5120i, que teve na época, Aham. ele foi no final do ano de 98, no final não, foi nos anos 98, aonde ele tinha um 5120 e 5120i. Você sabe qual que era a diferença dos dois? É que Não. um mandava torpedo, que hoje é o famoso SMS. Ou seja, não era nem internet. Aí depois, pessoal, para quem eu que na época tive um 5120 na época, eu era fascinado por esse aqui, ó. Tinha esse e queria esse. Quem lembra? Ó, esse aí era o 6120. Então ele já era mais bonito, ele já é diferente. Então, quer dizer, olha, lembrando, nenhum deles tinha internet, nenhum deles era de chip, era de linha. Então houve essa evolução dos celulares. Quer ver? Nessa imagem aqui, deixa eu ver o que você vai mostrar aqui. Pessoal, olha os telefones de época. Então, ó, esse é o 6120. Esse aqui, pessoal, era o Sony Ericsson, era um concorrente na época do Nokia.
Lembrando que no final dos anos 90, qual que era o celular mais vendido? Nokia. Motorola, né, que era o tijorola. Então, a Motorola, por muito tempo, ficou com essa má fama de tijorola, né? Ah, Então, os primeiros celulares com câmeras foi em 2002. Ou seja, ele tirava foto. E as fotos que ele tirava não era o JPEG, que é a de hoje. Era bitmap. Ou seja, não cabia nada de foto no celular. Tinha que comprar cartão de memória. Então, houve essa evolução. Aí a Apple começou em 2007 para valer. Surgiu os primeiros celulares da Apple. Que hoje todo mundo quer um da Apple, né? A Apple significa, o iPhone significa status, né, para muita gente. Então houve essa evolução da informática com o tempo. Ah, mas por que você está falando de celular? Quando nós falamos de celulares, nós também falamos, temos que ver essas mudanças, deixa eu ver aqui, abrir a imagem, tá? Esses tempos. Olha aqui, pessoal. Um Motorola Dynatec. Aí começaram o Nokia, o Ericsson, o Timeport, o Ericsson T28, o Ericsson T20. Aí começaram. Esses são os celulares que naquela época utilizavam muito. Então, pessoal, era uma evolução. E lembrando que até aqui mais ou menos, quer ver, até aqui no Nokia 80, Nokia N95, foi quando começaram a ter os primeiros celulares com internet, que não era essa velocidade que era hoje. Então, qual que é o foco de hoje da nossa aula? É mostrar para vocês que vocês têm uma ferramenta muito importante, que é o computador, que é a internet. Muitas das vezes nós temos hoje uma estrutura de comunicação, de dados, que ele é super prático no nosso dia a dia. Lembrando, quando eu falei mais cedo na nossa aula, Margarida, quando a gente fazia mexer na planilha do Excel, hoje, Margarida, nós não precisamos mais ter o pacote Office instalado no nosso computador para mexer com ele. Na internet mesmo, se eu for lá no site office.com, eu consigo digitar um texto. Ó, o meu já abriu automático, ó. Então, eu já consigo aqui no site, eu vou vir aqui no aplicativos, ó, eu tenho o Teams, eu tenho o Word, o Excel, o PowerPoint, o formulário, que é o Forms, ou seja, eu consigo aqui, se eu vir aqui no Word, eu pego um documento em branco, eu consigo digitar um texto online. Ah, mas é só no computador? Não, no celular mesmo também eu consigo fazer isso. Então, eu vou lá, bom dia, estamos em aula. Ah, não é bom dia, boa noite, vem aqui. Então, vem aqui, boa noite. Então, eu posso apagar e posso fazer um texto usando ferramentas. Claro que não vai ter todas as ferramentas do Office baixado no computador, mas eu consigo digitar um documento, eu posso configurar, eu posso formatar ele. Então, qual que é o foco da nossa aula de hoje? É mostrar para vocês que vocês, desde na pandemia, depois pós-pandemia, vocês têm trabalhados com o pacote Office, com o computador, desculpa.
Por quê? O celular, ele faz parte do nosso dia a dia. E o celular, ele é um computador. Hoje, vocês conseguem ficar sem computador em casa. Mas vocês conseguem ficar sem celular? Opa, celular não. Hoje não é mais celular, é smartphone. Vocês conseguem ficar sem smartphone por uma semana, por 2 dias sem mexer? Por quê, Sileide? Ele faz parte. Sileide, eu sei que falou que não. Você hoje sabe o telefone de 10 pessoas de contatos do seu celular? Estou falando 10. De cabeça aqui agora. Eu consigo. Eu já fiquei 48 dias sem celular. Mas de Eu cabeça, estava na Margarida? roça. De De cabeça cabeça. ou de caderneta? De cabeça. De cabeça. Gente, a Margarida, ela mexe É, com... da minha família toda eu tenho de cor na cabeça. A Margarida mexe com planilhas, ela mexe com números. Então, a vida toda dela mexe com números. Então, quem mexe com números é bom de guardar esses tipos de informações. Isso. Então, pessoal, tirando a Margarida, alguém conseguiria ficar 2 dias? Eu creio que não. Porque hoje nós dependemos. No meu caso, como professor, eu dependo para fazer muita coisa. Eu dependo para organizar muita coisa. Olha para vocês verem hoje, tanto que hoje a informática é interligado com a educação. Quando eu compartilho com vocês a tela, novamente, eu estou aqui no portal, no site que eu estava mexendo com vocês. Só aqui nas minhas abas, eu tenho coisas importantes do meu dia a dia. Como o Cotec, que é o que vocês estão tendo uma aula comigo. Então, acabou a minha aula, eu vou clicar aqui, eu vou vir em aulas, ainda não está lançada ainda a turma de vocês, mas aqui eu vou lançar a frequência de vocês. Aqui na Escola do Futuro, que é a outra unidade que eu trabalho, parece que é a mesma coisa, mas não é. Então, eu vim aqui no meu login aqui, eu vim em aulas, eu tenho as turmas que eu trabalho. Então, tudo lançamento online. Se eu vim aqui nessa setinha aqui, olha o tanto de informações que eu preciso trabalhar. Como eu trabalho também no SESI, eu lanço conteúdo das minhas turmas. Conteúdo, notas. Ou seja, onde eu quero falar? Há uns 4, 5 anos atrás, ou mais, como é que a gente lançava notas? Frequência? Era no diário de papel. Hoje não. Fica tudo armazenado aqui. Lembrando que ele não fica no meu computador, ele fica no servidor da instituição. Então, eu consigo, plano de curso, por exemplo aqui, controle de atividades. Então, eu consigo acessar aqui uma turma, onde eu tenho uma aula. O que acontece? Eu vou vir aqui na minha disciplina, que é matemática nesse caso aqui, eu vou lançando os meus vistos. Aonde eu estou chegando, pessoal? A internet, o smartphone, ele faz parte do meu dia a dia. Então, são ferramentas que eu preciso muito,
que eu preciso trabalhar no meu dia a dia. Então, portal, site, informações em geral. E isso para vocês, pessoal, também faz parte do dia a dia de vocês. Quando eu perguntei se o smartphone, vocês conseguiriam ficar 2 dias sem computadores, nós não conseguimos. Se eu falar assim, gente, em que ano surgiu, em que ano foi feito, que começou em que ano que Brasília se tornou o Distrito Federal? Ah, professor, eu não sei, eu só sei que Brasília, ele foi inaugurado em 1970. Aí você fala assim, gente, eu quero que vocês me façam um trabalho sobre isso. A primeira coisa, no Google, Brasília, primeiro ele teve uma pedra. Quando surgiu o JK, por exemplo, aonde que ele foi a pedra fundamental de Brasília? Vocês sabem? Você sabe, Margarida? Oi? Em qual foi a cidade que foi feito a pedra fundamental para a construção de Brasília? Não foi em Anápolis? Foi em Anápolis. Debaixo de chuva, não foi? Aham. Diz que as conversas que foi debaixo de chuva. Então, É. por exemplo, Goiânia. Não era para ser Goiânia, o estado de Goiás. Quando era na Vila Boa, que hoje é Goiás, que é a cidade de Goiás, eles queriam ir em outro lugar. Eu não vou falar não, mas tem uma família, né, Margarida, Ah, que era contra Goiânia, que seja Goiânia aqui. isso, isso. Família C. Ó, não estou falando mal de governador, mas família C. Então, assim, é história. Se eu falar para vocês que eu quero que vocês façam uma pesquisa para mim, vocês vão procurar em livro, pessoal? Não vão. Vão pesquisar na internet, no Google. Então, vocês entenderam tanto que a informática ele faz parte do nosso dia a dia? Tanto que ele é importante? Vocês acham que todo plano de aula que eu faço, eu vou lá, escrevo, digito? Não. Eu pego um mais parecido, vejo o que eu dei de conteúdo, vejo o que eu quero modificar, modifico, altero as datas, só as aulas que não é a mesma. Quem teve aula comigo de informática básica há poucos dias atrás, quando eu falei sobre os computadores, eu não falei nada disso que eu estou falando hoje. Ou seja, as minhas aulas não são iguais. Quem é professor nunca dá a mesma aula. Não é, Margarida? O professor não dá a mesma aula. Isso mesmo. O conteúdo pode ser parecido, mas a aula não é a mesma. Então, É. o que acontece? É a evolução dos computadores, a evolução da internet também. Lembrando que a internet também não era para estudo, não era para pesquisa, era para guerra. Que o exército americano criou na Guerra Fria. Pessoal, ele chamava ARPANET. Depois que os Estados Unidos ganharam a Guerra Fria de um paizinho que chamava União Soviética, que a União Soviética acabou, ele foi dividido em territórios, uma delas é a Rússia hoje, né? Que é aquelas brigas de territórios. Então, o que acontece? Ele passou para as universidades americanas. E depois eles fizeram essas mudanças até chegar à nossa internet que é hoje. Então, pessoal, o foco da nossa aula de hoje era essa. Explicar para vocês um pouquinho sobre a história da computação. A parte evolutiva, tá bom?
Ah, professor, mas o que está no livro, você não falou muita coisa no material de hoje? O material está lá, pessoal, vocês leem, vocês podem baixar ele para vocês. Ou seja, o foco de hoje era poder mostrar para vocês entenderem tanto que a informática ele é importante para nós. Hoje, quase todas as profissões do mundo, ele usa tecnologia. Já temos geladeira que tem internet. Já temos ar-condicionado que você, da rua, você já configura ele para chegar em casa, ele já está gelando. Então a tecnologia hoje, ele não é temporariamente, ele é para ficar e com o tempo ele vai evoluir muito mais. Alguma pergunta, pessoal? Então essa é a primeira aula de hoje, a primeira aula de informática intermediária 1, aonde o foco era mostrar para vocês que mesmo tendo uma aula online, ele aumenta, ele enriquece alguma coisa para vocês, tanto para vocês que estão assistindo a aula, agora ao vivo ou depois gravado, como aqueles alunos, aquelas atividades do dia a dia, ou seja, tudo faz parte. Esse é a nossa aula de hoje. Amanhã, quinta-feira, às 19 horas, é a aula número 2, lembrando que só são 10 aulas e que o prazo é até o dia 22. Eu gostaria que todos participassem das nossas aulas presenciais, para cada dia vocês aumentar um pouquinho o conhecimento de vocês de tecnologia, parte tecnológica. Falta menos de 1 minuto. Eu desejo vocês, agora das 8 às 22, façam as atividades, ele é bem prático, ele é bem teórico, e até às 22 horas eu estou online no WhatsApp. Está caindo a nossa aula, desejo a todos uma boa noite e até amanhã, pessoal. Boa noite. O link está caindo. Boa noite. O link está caindo até amanhã, pessoal.